Então, continuando aí a nossa matéria de circuitos 1, a gente falou que agora que realmente a coisa começa, né? A gente vai começar a falar sobre 3 leis de circuitos, que são a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões, tá? A gente começou falando sobre resistividade. E aí passamos para a lei de Ohm, certo? E aí a gente viu que a resistência, né, que é um elemento, né, que nós temos de circuito, é um bipolo. Quando você tem, né, aplica uma tensão numa resistência qualquer, vai passar uma corrente nessa resistência e essa corrente é diretamente, essa tensão é diretamente proporcional a essa corrente, ou seja, V igual a RI, ok? A gente viu aqui alguns valores de resistividade de materiais, explicamos que o que é um curto-circuito e um circuito aberto. Então, um curto-circuito nada mais é do que uma resistência que tende a zero. E um circuito aberto nada mais é do que uma resistência que tende a infinito. Né? Num circuito aberto é representado, né, dessa forma aqui, né, em que você não tem nada unindo 2 terminais. E o curto-circuito é representado através de um fio. Ok? Falamos também que os resistores podem ser fixos ou variáveis. Se ele for fixo, ele vai ter uma representação desse tipo. Às vezes aparece uma representação assim, ó. Alguns livros, né, usam essa representação como se fosse um pequeno retângulo, ok? E se ele for variável, vai ter sempre uma setinha. Pode acontecer isso aqui também, ó. Ok? Ou seja, uma resistência variável. A gente vai usar isso mais tarde. Né? Vimos também que quase todos os resistores que a gente vai trabalhar obedecem à lei de Ohm, mas existem resistências não lineares, elementos não lineares, que não é assunto para o nosso curso. Ok? Falamos também de condutância, que nada mais é do que o inverso da resistência. Assim como a gente pode escrever a lei de Ohm como sendo V igual a R vezes I, né? Se a gente colocar o I, né? Se a gente isolar o I, a gente vai ver que I é igual a V sobre R, ou é igual a 1 sobre R vezes V. Isso aqui é a nossa condutância, então a gente também tem I é igual a GV, tá? Quando a gente precisar trabalhar, em alguns casos, com condutância, né, a gente vai trabalhar com o inverso da resistência. Como eu falei para vocês, a unidade de resistência é o Ohm, né? Essa é a unidade de resistência. Né? No caso da condutância, você tem o Siemens, tem gente que usa a unidade mho, que é o Ohm ao contrário, e ainda tem gente que usa a letra ômega de cabeça para baixo, tá? Essas são as unidades de condutância. Uma coisa, a gente vai usar Siemens nesse livro, tá? Mais uma coisa, pessoal que não veio na sexta-feira, na semana que vem não vai haver aula na segunda e na quarta-feira. Quarta-feira eu já estou aqui em Maringá, mas só chego na parte da tarde. Então, a gente vai... Talvez eu coloque alguma coisa na internet antes de viajar, não sei, não vou prometer. De qualquer maneira, até o final dessa semana eu coloco as aulas que estão faltando e também os livros que eu vou utilizar, pelo menos os 2 livros, tá? Vai ser lá no grupo fechado, vai ter o link para isso, certo? Assim como eu estou colocando o link das aulas no grupo fechado. Os livros eu também vou colocar lá. E também, além dos livros, eu vou colocar os slides dos PowerPoints que eu estou utilizando
e também aquelas folhinhas que eu estou usando para desenhar aqui. Eu uso aqui no tablet, ok? Se alguém precisar de mais alguma coisa, é só falar comigo. Então, a gente viu que V igual a RI, ou I igual a GV, ou V sobre R. E aí, com isso, lembrando que a potência, né, num determinado elemento é V vezes I, só substituir as duas fórmulas que vocês encontram a potência igual a R vezes I ao quadrado, ou então a potência igual a V2 sobre R, lembrando que a potência é medida em watts. Resistor, ele consome potência, então a potência no resistor sempre será positiva. E aí a gente terminou, se eu não me engano, a aula passada, é isso mesmo, com um exemplo, né, em que eu queria calcular já algumas coisas num circuito, certo? Um exemplo bem simples, onde eu tenho uma fonte de tensão de 30 volts, um resistor de 5.000 ohms, é 5.000 ohms, e eu peço para calcular a corrente, a condutância e a potência, né? Notem que quando eu pedi isso, o que acontece? Eu tinha que escolher, né, digamos, uma ordem para resolver esse problema, né? E aí, ó, eu até falei, qual é a maneira mais simples de começar? Tem 3 pedidos: corrente, condutância e potência. O que é dado no problema? É dado tensão, é dado resistência, certo? Cara, como é dado já a resistência, para encontrar a condutância é direto. Então, se eu estou fazendo uma prova, eu vou fazendo o que eu sei fazer, né? De repente, para encontrar a corrente, para encontrar a potência, né, eu tenho alguma dificuldade, né? Mas para encontrar a condutância, não tem dificuldade nenhuma, né? É só inverter o valor da resistência. Então, eu sei que G é igual a 1 sobre R, então vai ser 1 sobre 5.000, e a unidade de condutância é Siemens, certo? Eu estou repetindo para a gente continuar. Aí eu falei, ó, como é que a gente faz agora? Qual é a tensão V em cima do resistor, né? Então, toda vez que você tem um fio, né, a gente não tem diferença de potencial. Isso a gente viu lá atrás, ó. Se eu tenho um fio, a diferença de potencial no fio é nula, certo? Então, o potencial que está aqui é o mesmo potencial que está aqui, ó. A gente não desenhou assim, mas eu poderia ter desenhado esse meu circuito assim, ó. Opa, desculpa. Poderia ter desenhado meu circuito assim. 30 volts. E aí, de cara, eu já sei que a tensão entre esse ponto, que é o V, né, vai ser igual, certo? Por quê? A tensão entre A e A aqui é o mesmo ponto, né? Na verdade, está desenhado como um fio, mas é como se fosse o mesmo ponto. Da mesma forma, tem um B aqui, é o mesmo ponto, tá? Desenhando de maneira diferente, seria isso aqui. Como isso aqui é V, esse V, obviamente, é 30 volts. Ah, isso é óbvio. Cara, eu também acho. Porém, como eu canso de ver vocês inventando tensões onde não existem, né? A gente repete indefinidamente, né? Então, se tem uma fonte de tensão, né, que está ligada diretamente, né, a um resistor, a tensão do resistor é a tensão da fonte, certo? Fala. Quando tivesse um outro resistor aqui, por exemplo. Eu estou falando isso porque parece simples, mas às vezes o cara não vê isso, tá? Quando tivesse um outro resistor aqui, a tensão em A não ia ser a mesma tensão aqui. Aqui seria uma tensão diferente, certo? É bem simples agora, mas às vezes o pessoal não vê isso. Então, né, tem que lembrar. Toda vez que você consegue desenhar de maneira diferente, onde você consegue unir num ponto só, a tensão é diferente. Eu não posso desenhar, se tivesse um resistor aqui embaixo ou aqui em cima, eu não ia conseguir unir os dois pontos. Eu ia
sumir com o resistor nesse caso. Não é o caso, tá? Bem devagar que eu estou fazendo, porque é para começar. Então, na verdade, apesar de... Diretamente eu já tinha resistência. Então, realmente calcular a condutância era o mais fácil. 1 sobre R, acabou. Mas eu diretamente também tinha o quê? A tensão. Também era dada. E como eu sei que a fórmula da potência, ela pode ser essa, mas ela pode ser também essa. Certo? Ok? Também pode ser escrito assim, ó, G, V ao quadrado. Certo? Também é essa. Tá? Então, era outra coisa que eu já tinha. A única coisa que eu tinha que fazer aqui é que a conta agora é um pouquinho mais complicada. Tem que fazer V ao quadrado. Certo? Então, nesse caso, a potência é o quê? G, eu já tenho que é 1 sobre 5.000, vezes V ao quadrado. Quanto é que é V? 30. Isso aqui vai dar 900 sobre 5.000. Que unidade? Potência, unidade é watt. Potência e corrente contínua, né? Em corrente alternada a gente vai ver outros valores. Legal. Agora a única hora em que eu vou ter que usar a lei de Ohm. Por enquanto estou usando fórmulas prontas, né? Qual é a hora que eu vou ter que usar a lei de Ohm? O V igual a R vezes I. Eu tenho o V, eu tenho o R, quero calcular o I. Então o I vai ser V sobre R, que vai ser 30 sobre 5.000. A unidade de corrente é ampere. Muito simples, claro que é muito simples, mas não custa nada a gente fazer. E aqui a gente usa alguns conceitos interessantes já. Certo? Conceitos que a gente vai ver a partir de agora. Legal. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o que é um nó, o que é um ramo e o que é um laço. Isso é importante para a gente. Tá? A gente vai ver, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com método das tensões nos nós, a gente vai ter que definir um nó. Certo? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, bom, a gente vai mostrar aqui, mas no exemplo anterior a gente tinha naquele circuito apenas 2 nós, certo? É que às vezes você desenha e aí o desenho te induz, às vezes, a achar que tem mais nós. Uma coisa é desenhar assim, que eu desenhei aqui, ó. Certo? Aqui fica bem claro que só tem 2 nós aqui. Nó nada mais é que a junção de 2 elementos diferentes de circuito, né? Então aqui eu tenho um nó em cima, em que eu estou unindo essa fonte e esse resistor, e aqui embaixo tem outro nó. É o outro polo da fonte e o outro polo do resistor, certo? O polo de cima e o polo de baixo. Mas às vezes o cara desenha assim, ó. Assim como tá, né? E ele coloca assim, umas bolinhas. É muito comum isso em problemas, tá? Aí o cara pergunta, quantos nós tem no circuito? O cara olha assim, o problema, tem 4. Né? É porque, na verdade, ele se confundiu por causa daquelas bolinhas. Isso é feito em alguns problemas mesmo, tá? Não existem 4 nós, porque isso aqui, apesar de estar desenhado assim, é um nó só. Mas por que o cara desenha assim? É mais fácil desenhar retinho, né? Fica mais bonitinho, né? Os esquemas são mais simples, certo? Eu poderia ter desenhado da forma anterior. Mas vamos lá. Então vamos ver o que a gente chama de topologia de rede, né? Tem a ver como você conecta os elementos de uma rede. A rede, nesse caso, uma rede de componentes elétricos. E no nosso caso, apenas de componentes que a gente chama de bipolos, certo? É o que a gente chama de rede. Ok? Então, o que a gente chama de topologia? Né? É justamente o estudo dessas propriedades quando você conecta os elementos entre si. Tá? E aí, como eu falei, a gente vai falar sobre nó, ramo e laço. Tá? E aí, ok. E aí, o que a gente vê? O que a gente chama de ramo? Ramo é um elemento único, certo?
você não considera, por exemplo, um circuito aberto um ramo. Ele não é nada. É um curto-circuito um ramo. Mas tem um elemento, uma fonte, um resistor, um capacitor, um indutor, isso compõe um ramo, certo? Nó. Nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Juntou dois ramos, certo? Você tem um nó. Tá? Juntou dois ramos pela parte de cima, você tem um nó. Dois ramos pela parte de baixo, você tem outro nó. Ok? Notem que pode ser dois ou mais. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui. E laço. Laço é um nome que a gente dá um caminho fechado. Isso é importante. Fechado. Formado, iniciando-se em um nó, passando por uma série de nós e retornando ao nó de origem. Tá? Começa num nó, vai em outros nós, ok? E chega no nó de origem, certo? Não pode passar pelo mesmo nó, né? Um laço mais de uma vez, certo? É sempre nó diferente, tá? E aí você fecha com o laço, tá ok? Então a gente vai dar exemplos, que é a melhor maneira de entender isso. Então, por exemplo, aqui, ó, que tem uma figura, né? E ele pergunta, né? Quantos nós eu tenho aqui? Um cara, é interconexão um nó na verdade, é a interconexão de dois elementos de circuito diferentes, ou mais, né? Então, o cara acha que, por exemplo, tem essas bolinhas aqui, né? E aí o cara conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Não é. Por quê? Né? Quantos nós eu tenho aí, na verdade? Quantos nós? E está até facilitando a tua vida aí. Quantos tem? 3, né? Porque isso aqui, ó, é um nó? É. Só que aqui é o mesmo nó, pessoal. Tá certo? Porque está conectado por um curto-circuito. Então, o mesmo nó. Aqui é mesmo nó também. Esse aqui é um nó? É. Esse é o mesmo nó, esse é o mesmo nó, esse é o mesmo nó. Uma maneira de você entender isso é você tentar desenhar de maneira diferente o circuito, sem perder elemento nenhum. Eu não poderia desenhar esse circuito do jeito que vocês estão vendo aqui, eu não poderia desenhar ele assim, ó, ver se não funciona dessa forma, ó. 10 volts. $5 ohms. E olha só, poderia desenhar ele assim, ó. 2 ohms. Tá? Eu até vou fazer assim, vou fazer um pouco mais para baixo. Eu posso fazer isso, ó. Fica feio, mas está correto. 2 amperes, 3 ohms. Aqui vocês conseguem enxergar melhor os 3 nós. O nó A é a conexão de quantos elementos de circuito? O nó A. Quantos ramos no nó A? Só contar. Quantos? Fala, pessoal. No nó A, quantos ramos tem? Alguém responde, por favor. 2, obrigado. Certo? 2. Legal. No nó B, quantos nós temos ali? Quantos? 4. 4 elementos. Certo? 4 elementos. Quais são os elementos? Resistor de 5 ohms, resistor de 2 ohms, resistor de 3 ohms e fonte de corrente de 2 amperes. Certo? Legal. No nó C, quantos elementos? 4 também. Tá? Fonte de 10, fonte de 2 amperes, resistor de 2 ohms e resistor de 3 ohms. É fácil ver quais são os nós, é fácil ver quais são os
ramos. Quantos ramos eu tenho? É só contar o número de quê no circuito, para contar. O mais fácil de encontrar é contar o número de ramos. Por quê? Quantos ramos tem um circuito? 5. Por quê? Porque tem quantos elementos, quantos bipolos tem o circuito? Tem 5. Ah, mas aqui no B, aqui embaixo, esse cara aqui, isso aqui não é um bipolo? É um curto-circuito, né, galera? Não é um elemento, né? Tá certo? Ah, mas fisicamente é um fio, se eu precisasse usar. Tá, mas se você tirar ele também funcionaria, não funcionaria? É o que eu falo. Se você tirar ele, o circuito funciona. Ah, mas eu preciso do fio para ligar um componente ao outro. Precisa não. Né? Quando a gente monta as nossas gambiarras lá, né, no laboratório, às vezes você não precisa nem da solda, né? O cara vai lá e torce né, as perninhas. Concordam comigo? Tá? Então, ó, muito fácil saber. O mais fácil de todos. Número de ramos. Segundo mais fácil. Número de nós. Número de nós é muito fácil. Só você vê quem está conectado. O número de laços, aí você tem que tomar alguns cuidados. Se você não está passando, né? Entendeu? Se você já não passou, né? O que é um laço? Certo? Então, o que ele fala? Na verdade, o número de laços não é tão complicado realmente você encontrar. Só que você pode encontrar vários laços. Por exemplo, isso aqui é um laço. Isso aqui também. 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 É um monte de laços aí. Não é tão simples. O mais complicado é saber o que são laços independentes. Aí vocês vão ver mais tarde o que é. Mas laços também não é complicado, certo? Você pode, ó, se eu começo aqui, ó, pena aqui fazer um desenho de novo, né? Então, ó, ele fala o seguinte, aqui é um laço. Começa num nó, passa pelos nós e volta no nó inicial. Então, se eu pegar aqui e vier para cá, isso é um laço, certo? Ok? Vai passando pelos ramos. Ó. Mas se eu fizer isso aqui também. Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui é um nó. Estou vindo para cá também, certo? Tá entendendo? Estou passando. E aí, se eu pegar aqui, ó, começa nesse nó. Se eu vier até aqui e voltar, é um laço pequenininho, mas existe. É um laço só com 2 nós. Ele vai para o nó, vai para o outro e volta. Certo? Aqui também, ó, vai para o nó. Na verdade, o laço é quase igual ao outro. A única coisa diferente entre um e outro, esse laço aqui e esse laço aqui, ele é praticamente a mesma coisa. Só que a diferença é que nesse laço aqui, eu tenho os ramos compostos pelos resistores, e nesse outro aqui, eu tenho os ramos compostos por um resistor e uma fonte de corrente, tá? O que é complicado no laço não é saber quem é o laço. Talvez seja o número de laços, tem vários aqui, né? Vocês estão entendendo? Também pode ser complicado. O número de nós é fácil, o número de ramos é fácil, o número de laços, às vezes, pode dar um nó, porque a gente pode achar um laço 2 vezes, ou coisa do gênero, tá? Mas é mais complicado ainda saber o número de laços independentes. Depois você vai ver que, em alguns casos, se você tentar usar um laço que você já usou, não é que você não consiga usar aquilo para gerar uma equação. O problema é que você gera uma equação e que quando você vai usar ela no cálculo, é uma equação daquelas que nem você tem lá naqueles sistemas de equações. Lembra quando você vai fazendo um sistema de equação, de vez em quando você gera cuja equação que você encontra é uma combinação das outras duas. Lembra do tal do linearmente independente, que vocês aprenderam lá? Isso é o quê? Álgebra linear? Né? É importante saber usar a linearidade, né? A independência. Por quê? Porque se você usar uma coisa que é dependente, você chega no... não resolve, né? As duas equações são iguais e você não consegue resolver o seu sistema. É uma coisa semelhante que você vê aqui quando os laços são dependentes. Certo? Então, acabei de falar sobre isso, né? O que é um laço independente, né? O laço é independente se ele contiver pelo menos um ramo que não faça parte de qualquer outro laço independente, tá? Então isso é o que a gente chama de laço
independente. A definição é bem simples, mas na prática não é tão simples assim. De qualquer forma, né, você tem um teorema fundamental que é bem legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde é que você usa isso? Você usa isso para facilitar na hora de levantar as equações de um circuito. E você usa exatamente esse teorema fundamental da topologia de rede. Topologia é uma coisa bem complicada, pessoal. Em matemática é um campo até separado, tá? Bem complicado se você quiser brincar com isso. Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar com teorema de Thevenin, teorema de Norton, ele usa um pouco sobre isso aqui, tá? Então, acabei de falar, né? O que o laço independente faz? Se o laço é independente, ele gera um conjunto de equações independentes. Por isso que ele é importante, tá? Então, uma rede com... qual é o teorema fundamental da topologia de rede? Uma rede com B ramos, N nós e L laços independentes satisfaz essa equação. Então, olha só. Lá no problema anterior, quantos ramos a gente tinha? Quantos ramos a gente tinha no problema anterior? Hein? 5. Então, ó, 5. Quantos nós a gente tinha? 3. Não é isso? 3. Ou seja, quanto vai dar o L aqui? Isso aqui vai dar 2. O L vai ser 5 menos 2, que é igual a 3. Quantos laços independentes eu tenho no problema anterior? 3. Quais são? Podem ser esses 3 aqui, ó, os mais fáceis de ver. Certo? Mas você tem como gerar outros laços independentes também. Tá? Tipo, você poderia pegar esse aqui, depois pegar esse aqui, depois pegar o do meio, alguma coisa assim. Certo? Dá para fazer dessa forma também. Eles são laços e são independentes. É por isso que é complicado você escolher quais são. Tá? Mas assim, quase sempre você pega, quando é quadradinho, você vai pegando um do lado do outro, você já sabe quais são os laços independentes. Você não fica inventando. Quando a gente trabalha com método de malha, eu falo, esquece, método de malha, você pega, por exemplo, um circuito assim. Você simplesmente vai montando os blocos. É Lego, ó. Primeiro laço, segundo laço, terceiro laço, quarto laço. Você podia fazer diferente? Podia. Podia pegar uma coisa assim, ó. Esse laço, depois esse aqui, depois esse aqui, depois o total. O importante é que quando eu some os laços independentes, todos os meus ramos tenham sido percorridos. Certo? Não pode ficar ninguém de fora. Você está entendendo? Se ficar alguém de fora, aquele laço que você pegou a mais, ele não era independente, ele era dependente. Entendeu? Tá? Isso não tem regra. É só fazendo um monte de exercício que a gente vai se acostumar. Mas essa regra aqui, meio que essa técnica que você vai pegando os bloquinhos e vai gerando os laços ali, é uma das mais simples. E aí, raramente, você vai ter... Você não vai errar. Pode ser até que, se você tivesse pegado um outro laço, fosse mais simples de resolver o problema. E às vezes, tem cara que bota um problema bem difícil, porque ele sabe que o cara vai usar aquela técnica que é a mais simples, que é você pegar e simplesmente pegando um bloquinho de cada vez, gerando as equações daqueles laços, né? Aí ele deixa você fazer isso, dá uma equação complicada. Aí ele chega lá no Solutions, né? Ele tira uma onda, eu vou pegar esse laço aqui, depois vou pegar esse aqui, né? E vou pegar depois o total, né? E aí eu vou resolver o problema, né? O que ele fez ali nada mais é do que usar, né, um laço específico, né? Um atalho, certo? Às vezes resolve assim. Eu não faço o meu curso pensando que vocês vão saber os atalhos. Então, a gente aprende da forma que pode ser até mais difícil de resolver
o sistema de equações, mas sempre vai conseguir chegar à solução. Ficar querendo achar um atalho para resolver determinado problema, normalmente o erro é mais simples, você erra mais facilmente. Tá? Quando você usa atalho, na hora de usar método de malha, você tem que inverter sinal. Vocês vão ver isso mais tarde, não se preocupem agora. Todo mundo está entendendo agora? Entenderam que se eu tenho um determinado número de ramos, eu tenho um determinado número de nós, o que é facílimo de determinar, automaticamente sai quantos laços independentes eu tenho. E aí, a partir desses laços independentes, a gente vai montar as equações, certo? Não adianta eu achar, olha aqui, o exemplo anterior a gente viu que a gente tinha 3 laços independentes. Não adianta achando que só com 2 laços eu vou resolver o meu problema, certo? Eu sei que tem naquele problema quantos laços independentes? 3, se eu for tentar usar 2, não dá para resolver. Vou ter que usar os 3, pode ser até que eu pegue um caminho esperto, mas vou ter que usar os 3, certo? Eu garanto que nesses 3 laços eu vou ter que percorrer todos os elementos que existem, ou seja, todos os meus elementos de circuito, todos os meus bipolos, certo? Lembrando que eu não considero um curto-circuito nem um circuito aberto como sendo um bipolo, né? Na verdade, um curto-circuito é um nó, circuito aberto não é nada. Circuito aberto, literalmente, não é nada. Você não coloca nada, certo? Legal. O que é elementos em série e o que é elementos em paralelo? A gente vai usar muito essa nomenclatura, né? Então é muito simples. O que são elementos em série? Elementos em série compartilham exclusivamente o mesmo nó. Exclusivamente. Essa palavra é importante. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, eu, nesse circuito, que eu vou desenhar mais uma vez, você não apaga. Pô, na primeira aula que eu tentei apagar aqui, a gente ficou 10 minutos tentando voltar na transparência, então eu estou riscando agora, né? Vou desenhar de novo. Dois e 3 e 5. Homens, homens e homens. Quem é que está em série nesse circuito? Tem gente em série nesse circuito? Tem gente em série nesse circuito. Quem é que está em série? Quem é que está em série? Não tem paralelo nenhum. Não falei nem da palavra paralelo ainda, né? Então não tem paralelo nenhum. Quem é que está em série? Tem gente em série. Tem a fonte e o resistor de 5. O nó A é exclusivo desses 2 caras, certo? O nó B não é exclusivo e o nó C também não é exclusivo. Concordam comigo? Certo? Quando tem um nó que só tem 2 elementos naquele nó, esse é um nó que gera o que a gente chama de elementos em série, certo? Isso é importante, pode parecer simples, mas não é. Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente fica craque para resolver os problemas? Fazendo, vocês pegam lá, eu não estou com o livro aqui à mão, mas, ou estou, não sei, já não lembro. Deixa, não vou procurar isso agora não. Você vai ver o número de exercícios que tem no capítulo 1, o número de exercícios que tem no capítulo 2. É um número absurdo, né? Por quê? Porque não tem outra forma. Tem que tentar fazer o máximo possível. Fora os exemplos que estão dentro do texto, certo? Né? Então tem que fazer realmente. Ok? Então, o que acontece? Elementos estão em série se eles compartilham exclusivamente, essa é a palavra, um único nó, tá certo? E estão em paralelo, se estiverem conectados aos mesmos 2 nós.
aos mesmos dois nós. Ou seja, né? Vamos lá. Quem é que está em paralelo aqui? Né? A fonte está em paralelo com alguém? Só a fonte de corrente. A fonte de tensão, não. Fonte de tensão não está em paralelo com ninguém. Ah, está em paralelo com aquele resto do circuito. Não. Tem que pegar dois elementos, tá? Não é o resto do circuito. Tá ok? Legal? Então a fonte de tensão não está em paralelo com ninguém. A fonte de corrente está em paralelo com o resistor de 3, está em paralelo com o resistor de 2. Certo? O resistor de 5 não está em paralelo com ninguém também. Certo? Ok? E aí tem uma coisa muito importante. Cara, isso é dos mais importantes. Você está falando de nó, laço, ramo, paralelo, série, né? Cara, porque, olha só, se dois elementos estão em série, o que é comum a esses dois elementos? A corrente. A corrente. Porque a corrente chega no nó, não tem mais nenhum outro lugar para ir, a não ser o outro elemento. Certo? Está dando para entender? Passa a corrente, chega até um nó. A única coisa que está na frente é um outro elemento, não tem dois elementos, não tem três elementos, porque os dois elementos estão em série. Então a corrente é a mesma. E quando dois elementos estiverem, dois ou mais elementos estiverem em paralelo, e aí o que acontece? Quem é comum? Dois pontos. É a tensão entre esses dois pontos. Certo? Se você entender isso e verificar isso, você vai facilitar um monte a resolução dos problemas. Mas é um monte mesmo. Vai ficar muito mais fácil. Está em série, a corrente é igual. Estão em paralelo, a tensão é a mesma. Isso, principalmente estar em paralelo, é muito usado nos problemas. E o aluno não vê isso. Está em paralelo, cara, a tensão está igual. Né? A gente usa os conceitos de divisor de tensão, e a gente vai usar o conceito de elementos em série para dividir uma tensão, e a gente vai usar os conceitos de divisor de corrente. A gente vai usar elementos em paralelo para fazer a divisão de corrente. Tá? Isso a gente usa o tempo todo, né? Mas o tempo todo, né? E aí é até interessante, a gente vai ver isso agora com elementos, certo? Então, ó, nesse problema aí, determine o número de ramos de nós no circuito mostrado na figura 2.12. Identifique quais elementos estão em série e quais elementos estão em paralelo, certo? Bom, número de ramos é o mais fácil sempre. Quantos ramos eu tenho? Quantos elementos? É só contar quantos elementos eu tenho nesse circuito. 4. Quais são? Uma fonte de 10 volts. Uma fonte de 2 amperes. Um resistor de 5 ohms. E um resistor de 6 ohms. São quantos elementos? 4. Quantos ramos são? 4. Legal. Quantos nós eu tenho? Quantos nós eu tenho? Bom, de cara, para facilitar, pessoal, vocês façam o seguinte. Vai botando pontinho quando tem ligação entre elementos, né? Aqui eu vou até colocar, mas não é necessário. Mas estou fazendo assim. É que esses caras aqui, ó, não são elementos de circuito, concordam? São nada mais do que um fio, certo? Você pode tirar ele e juntar os dois pontos que dá a mesma coisa, certo? Então, quantos nós eu tenho? Quantos nós eu tenho? O nó é esse aqui, tá fácil de ver, certo?
Esse cara todo aqui vai ser o quê? Esse nozão aqui, ó. Pontão aqui. É o nó B. Certo? E finalmente, esse cara todo aqui vai ser o quê? Vai ser um nó C. Quantos ramos? 4. Quantos nós? 3. Quantos laços independentes? Né? Quantos laços independentes? 2. Usando a equação, né, fundamental lá da topologia dos circuitos. B, que é 4, é igual a quem? Né? L, certo? Menos N mais 1. Ok? Tá certinho. Ok? Mais N menos 1, desculpa. E aí? Agora a gente já sabe quantos ramos, quantos nós, quantos laços independentes, né? E ele perguntou quem são os elementos em série, se existirem, e quem são os elementos em paralelo. Ué, pode ter um circuito que não tem elemento em série? Claro que pode. Desenha aí. Desenho. Certo? Desenhei. Certo? E aqui, hein? Está em série ou em paralelo? Os dois, galera. Está em série e está em paralelo. Nesse caso acontece. Eles estão dividindo os mesmos dois nós, ou seja, é a definição de paralelo, e ao mesmo tempo eles estão com um único nó ali. Certo? Não tem mais ninguém. Então, quando você tem só dois elementos, né? Eles estão em série e em paralelo ao mesmo tempo. Mas tem que ser os dois sozinhos, mais nada. Certo? Eles estão em série e em paralelo ao mesmo tempo. Ok? A corrente é a mesma e a tensão também. Tá? Cuidado que eu coloquei mais um elemento só, e aí já não tem elementos em série. Todos eles estão em paralelo. Certo? Ok? Certo? Também pode ter um que não tem elementos em paralelo? Nenhum elemento em paralelo, todo mundo em série. Ok? Legal. Quem é que está em paralelo nesse circuito aí? Resistor de quanto? E a fonte de 2 amperes, certo? Quem é que está em série? Resistor de 5 e a fonte de 10, certo? Então esse cara e esse cara, série. Esse cara e esse cara, paralelo, certo? Ok? Beleza? Vamos lá. Mais um. Vou deixar vocês fazerem agora. Vamos lá. Quantos ramos e nós o circuito da figura 2.14 tem? Identifique os elementos que estão em série e os elementos que estão em paralelo. Legal? Cinco minutinhos só.
Beleza, isso é bem fácil, né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pela parte mais fácil. Quantos ramos são? Quantos ramos são? 5, né? Bem simples. Legal. Quantos nós? Aí a gente vai olhar, né? Onde é que tem nó? Aqui, ó. É um nó, não é isso? Certo? Aqui é outro nó. E aqui embaixo é mais um nó. Cuidado que a gente sabe, a gente acabou de ver que esse negócio de onde tem, né, onde contato nem sempre é nó, certo? Aqui embaixo, por exemplo, tem dois, né? Um cruza no outro e não é nó. Quer dizer, é nó, só que é um só, certo? Ok? Então, quantos nós são? São 3, certo? A, B, C. Olha só, eu não perguntei, podia perguntar quantos laços independentes são. São 3. Só para vocês entenderem como é que você pode se confundir esse negócio de laço independente. Ó. O cara, por exemplo, pega... como é que você sabe que você chegou lá direitinho? São 3 laços independentes. Então, aí o cara assim, vamos ver se eu acerto os laços independentes. Aí o cara pega e faz assim, ó. Ele pega esse laço aqui, ó. Com esse laço, ele conseguiu esse elemento e esse elemento. Certo? Depois ele pega esse laço aqui, ó. Com esse laço ele pegou esse elemento também e o 4. Certo? Notem que se ele fizer isso aqui, ó, ele também está pegando um laço, não está errado, isso é um laço. Só que olha aqui, ele pegou algum elemento novo quando ele pegou esse terceiro laço? Então é um laço, não há dúvida. Mas ele não vai ser um laço o quê? Independente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os independentes, eles têm que sempre gerar alguma coisa com um elemento novo. Vocês entenderam? Por isso que é importante. Esse exemplo eu quis fazer de propósito. Ele nem pediu isso aqui no problema. Mas para vocês entenderem, né, a diferença entre o laço dependente e o independente. Então esse que eu acabei de desenhar maior lá, ele é um laço, não há dúvida. Ele começa num nó, percorre vários nós, não passa por nenhum nó mais uma vez e chega no nó de origem. É um laço? Perfeito. Independente em relação àqueles outros dois? Não. Não. Certo? Por quê? Porque ele não acrescentou nenhum elemento novo, aqueles outros dois já tinham acrescentado. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Por exemplo, se eu pegasse esse cara e esse cara que pega toda fora, seriam 3 laços independentes, porque ele ia pegar um terceiro elemento que é o resistor de um ohm. Certo? Bom, elementos em série. Quantos elementos em série? Hein? Quantos elementos tem em série aí? Em série. Bem grande. 0. Não tem nenhum elemento em série nesse circuito. Nenhum. É só olhar os nós, galera. Olha os nós. Olha os nós. Sempre tem, para ter elemento em série, no nó que você definiu, tem que ter só quantos elementos? 2. 1, 2. Acabou. Certo? No nó só pode ter 2 elementos. A galera começa a olhar assim. Caralho, essa porra vai ser difícil. Né? Mas só tem 2 elementos, concordam comigo? Né? Quando você está em série. Aqui, ó, no nó A, tem 3 elementos, 3 resistores. No nó B,
tem 3 elementos, 2 resistores e uma fonte. E no nó C, tem 4 elementos, 3 resistores e uma fonte. Quantos elementos em série? 0. Ah, pode acontecer isso? Pô, falei, acabei de mostrar para vocês antes que podia acontecer. Acabei de mostrar que podia acontecer. Certo? Então, 0. Né? Ok, elementos em paralelo. Elementos em paralelo. Vamos lá. Elementos em paralelo. Temos resistor de um ohm e resistor de 2 ohms. Estão em paralelo. Certo? Então, os dois nos mesmos 2 nós. Certo? E fonte de 10 volts e resistor de 4 ohms. Certo? O resistor de 2 ohms está em paralelo com a fonte de 10? Não. Certo? O resistor de 1 ohm está em paralelo com a fonte de 10? Não. Podia ter um circuito, então, Abel? Tem circuito que não tem nenhum em série, nenhum em paralelo? Aí fica complicado desenhar, né? Normalmente, né? Mas podemos procurar circuitos que não tem nenhum em série, nenhum em paralelo. Dá para fazer isso? Dá. Faz um exemplo aí. Vou fazer. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. Aí eu pergunto, alguém está em série aqui? Alguém está em paralelo? Espera aí. Se eu fizer isso aqui, é que esse circuito com 3 caras, né? O que esse cara faz? Nada, né? 3 resistores, né? Só serve de apoio, assim, né? Se você quiser colocar como tripé, assim, tipo aqui na nossa câmera, né? Mas vamos supor que eu queira colocar uma fonte aqui. Ah, mas Abel, mas agora tem elemento em série, certo? Tem elemento em série sim, ó. Olha aqui, esses 2 aqui estão em série. Esses também. Certo? Mas se eu fizer assim? Pronto. Agora eu acabei de desenhar um circuito que não tem nenhum elemento em série e nenhum elemento em paralelo. Ah, esse circuito não existe. Vou desenhar ele bonitinho. Acreditem, é o mesmo circuito. É o mesmo circuito. Só desenhei de maneira diferente, tá? Ok? Então, existem circuitos que não têm elementos em série e não têm elementos em paralelo? Sim. Porra, aí complica, né? Complica. Normalmente, circuitos que não têm elementos em série e não têm elementos em paralelo, complicam realmente, tá? Mas existem. Viram isso? E entenderam que não tem. Certo? Não tem mesmo, ó. Esse cara aqui não está em série com ninguém, porque ele está dividindo aqui. Não tá? Esse aqui é um nó que divide. Estão vendo? Na verdade, esse cara aqui é exatamente igual ao de baixo. Só está desenhado de maneira diferente. Aliás, é uma das coisas que o bom aluno de circuitos tem que aprender a fazer. Redesenhar o circuito para facilitar a tua vida. Certo? Coloca aquele circuito ali de cima, ninguém faz nada. Coloca embaixo, agora está para fazer. Né? Não mudei nada, só desenhei diferente. Né? O circuito, onde tem fio, você pode esticar, você pode desenhar diferente, não tem problema nenhum. A única coisa que você não pode fazer é tirar um elemento do circuito. Mas os fios você pode desenhar do jeito que você quiser. Legal? Perfeito. O que a gente teria agora? As leis de Kirchhoff, né? Já são 11 horas. Não vou começar, certo? Na aula de
Sexta-feira, a gente vê isso, tá? Mais uma vez, para quem não veio na sexta-feira, na semana que vem não vai ter aula na segunda de circuitos e de sinais, e de sinais na quarta. Sexta da semana que vem tem aula de circuito. A não ser que dê alguma zebra e eu não consiga chegar, mas aí eu aviso vocês. Falou, galera!